Pronto? Vamos. Vamos lá. Então, ó. Hoje tu tá enrolado, né? Hum? Hoje você tá enrolado, né? Eu tô enrolado? Aham. Minha voz que tá complicada desde manhã. Eu tô com dor de garganta, hoje me dá 4 dias. Minha voz que tá pedindo arrego, mas a gente vai chegar lá. Inclusive, eu vou falar um pouquinho baixo hoje, mas se tu não estiver me entendendo, tu me avisa, tá bom? Tá bom. Vamos. Então, bem, a gente concluiu o módulo 1, tá? Que Sim. é um módulo bem completo de ventilação. A gente viu todas as etapas da ventilação lá. E tudo que vier daqui para frente é para refinar os teus conhecimentos, tá? Ok. Então a gente vai aprofundar um pouco mais algumas etapas para a gente continuar sempre evoluindo, tá bom? O Ok. que o módulo 2 tem? Ele é dividido em duas partes, praticamente, tá? Em uma parte, a gente vai aprofundar mais a área da interpretação da mecânica ventilatória, ok? Ok. E depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais em algumas especificidades de alguns padrões pulmonares. Eu vou começar logo te afirmando aqui no módulo 1, ou desculpa, aqui no módulo 2, que alguns assuntos, né, a gente divulga alguns temas muito mais com a proposta de sermos didáticos do que propriamente é algo que a gente aplica na beira do leito. Como assim? Ok. Nós não ventilamos doenças, tá? Não existe ventilação mecânica do paciente neurocrítico, ventilação mecânica do paciente de SDRA, ventilação mecânica do paciente DPOC, ventilação mecânica do paciente asmático, ventilação mecânica do paciente obeso, ventilação mecânica no pós-operatório cardíaco. Não existe isso. Aí tu vai falar assim, poxa, Walter, mas todo mundo só fala assim. Quando eu abro, por exemplo, as orientações práticas de ventilação mecânica, tem um capítulo para cada doença. Quer dizer que tu estás falando para mim que isso não existe? Sim, isso não existe. Então você não ventila uma doença, você ventila uma pessoa. E por mais que seja a mesma doença, cada pessoa vai Mas ter uma a forma. mecânica ventilatória diferente. Mas isso é uma informação que a gente não pode passar para qualquer pessoa, porque ela precisa ter já um campo preparado para receber essa informação e ela vai entender com facilidade isso. Por mais que seja um DPOC, você vai ter um DPOC que tem uma certa complacência diferente da outra. Você tem um DPOC que vai ter um nível de resistência diferente do outro. Você tem DPOC que responde a PIP e outros não respondem a PIP. Então, em resumo, eu ventilo a doença? Não. Eu ventilo a mecânica do paciente. Outro exemplo para te provar isso, falei do DPOC, né? Que é o talvez o mais complexo de se ventilar quanto à síndrome obstrutiva. Vou dar um exemplo também da restritiva para te formar o que eu tô verbalizando para ti. Pacientes de SDRA, cada um vai ter uma complacência pulmonar diferente. Cada um vai ter uma heterogeneidade pulmonar distinta. Tem alguns que vão responder melhor à pronação, outros não. Tem paciente que é recrutável ou não recrutável. Sim. Então, mais uma vez te prova que a gente não ventila uma doença, nós ventilamos a mecânica ventilatória. Então, essas classificações e essas separações, né, entre aspas, elas são feitas meramente para sermos didáticos, ok? Então, a ideia é você aprofundar a mecânica ventilatória. Uma vez que você domine a mecânica, tu vais ventilar qualquer paciente.
qualquer paciente. Ok? Ok. Quando eu falo de mecânica, eu tenho que dividi-la em duas. Porque eu vou ter uma mecânica Hum. de um paciente que vai estar passivo e outra mecânica de um paciente que vai estar ativo. E por que é importante isso? Porque muitos erros partem daí. Às vezes, nós estamos em busca de uma variável que é ativa quando o paciente está passivo. E às vezes em busca Ok. de uma variável passiva, mas ele está, na verdade, ativo. Então, o primeiro ponto importante é você definir se o seu paciente está passivo ou ativo. Porque dependendo disso, você vai olhar para certas variáveis e se ele tiver de outro jeito, você vai olhar para outras variáveis completamente diferentes. Então, a gente primeiro vai começar falando da mecânica ventilatória passiva. Assim. Ok. Quando você vê, né, algumas palestras, alguns capítulos, né, de alguns documentos importantes, esse tema é muito resumido, né? Porque classicamente, quando eu falo de mecânica ventilatória passiva, eu só falo de duas coisas: complacência e resistência, complacência e resistência, complacência e resistência. Mas quando eu vou Sim. colocar isso em prática, as possibilidades são muito maiores do que só avaliar a complacência e a resistência. E é esse passo a mais que tu vais aprender aqui comigo hoje. Ok? Ok. Vamos por ordem, tá? Não necessariamente tu és obrigada a avaliar sempre nessa ordem que eu vou te ensinar, mas eu não vou te mentir que eu não botei essa ordem aleatoriamente. Uma resposta que tu vais obter vai te ajudar a responder a próxima. Tá? Então fica uma dica aí Ok. para você avaliar, talvez, se você quiser, nessa mesma ordem, tá bom? Mas é apenas uma sugestão. Se eu tenho um paciente passivo, tá? Isso me cria a possibilidade de analisar a primeira variável dentro de uma situação de passividade, tá? Que é o auto-PIP, que pode ser chamado também de PIP intrínseca, tá bom? Aqui a gente tem a Entendi. fórmula, tá, do auto-PIP, ele é igual a PIP total menos a PIP extrínseca, que é a PIP do ventilador. A gente vai entender isso aqui com mais precisão quando a gente vê o exemplo prático aqui no próximo slide, tá? Mas existem algumas observações que eu quero que você já me acompanhe a respeito desse tema. Peraí, só um instante que tá dando que o meu computador vai desligar, mas eu coloquei ele na tomada. Só verifica se ele está carregando bem lá. É porque como esse notebook não é meu, agora. Tanto que eu já toquei na tela dele umas 3 vezes, porque o meu tablet é touch, né? Aí eu tô tocando na tela dele, jurando que esse daqui vai se mexer, depois que eu lembro que eu tenho que mexer embaixo. Mas o vídeo e o áudio Foi. estão muito bons nele. A conexão também está muito boa. É porque ele é muito bom. Aí foi. Ok? Não esquece de deixar ampliada a apresentação apertando no F11 também para Coloquei bem ampliar. grande já. Legal. Então vamos lá. Sobre esse tema, quais são alguns insights aqui, né, que a gente pode discutir? Bem, o primeiro que em indivíduos normais, essa pressão, tá? Ela é próxima de zero, tá bom? Hum. Então, quando eu penso em indivíduos normais, essa variável é próxima de zero. Inclusive, eu e tu, por exemplo, não temos pressão a mais, né? Não temos pressão positiva ao final da expiração. Ela é próxima de zero, tá bom? Ok. Além disso, sobre o autopip, existem algumas situações que são inevitáveis, tá? A gente faz tudo certinho e tal, mesmo assim ainda fica alguma coisa. Então, sobre alguns valores de autopip, né? Variando ali de 2 a 3 centímetros de água, ele pode se tornar aceitável se após tentativa de correção. Então, não é no primeiro ajuste ventilatório, você coloca seu paciente, já apareceu autopip.
Aí você vai falar, não, esse paciente aí, ele já tem um padrão já, vamos tolerar. Não, a gente tem que tentar minimizar, tem que tentar corrigir, se mesmo após tentativa de correção ficar um valor baixo ali, de 2 a 3 pontos no máximo, é aceitável, ok? E Ok. esse termo, ele entra dentro de um conceito de permissividade que nós chamamos, né? O que é permissivo? É aquilo que você vai tolerar, é aquilo que você vai aceitar, mesmo não sendo normal, porque não está tendo nenhum impacto negativo no paciente. E como é que eu afirmo que o AutoPIP não está impactando? Para onde é que eu tenho que olhar? Para algumas variáveis, tá? Durante a sua avaliação. A primeira delas é a parte hemodinâmica. Então, o AutoPIP, ele pode impactar na parte hemodinâmica do paciente, né? Esse aprisionamento, essa hiperinsuflação comprime mais a área do mediastino, diminuindo o retorno venoso, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo consequentemente a Sim, pressão média, e aí vai, aquela cascata de efeitos negativos. Em sim, resumo, o AutoPIP pode fazer a pressão do teu paciente baixar, tá? E aí sim. tem paciente iniciando nora, subindo nora, tudo porque o AutoPIP está lá presente e não foi corrigido, tá? Então, a primeira coisa que tu vai avaliar é se esse autopip que está presente, ele está impactando na hemodinâmica do teu paciente ou não, ok? Ok. Uma variável que é pouquíssimo falada, muito pouco discutida. Até hoje vi só uma ou duas pessoas publicamente falarem sobre ela. E é a pressão média de vias aéreas. Quem é que mede isso? O software do ventilador. E a pressão média, ela está lá na tela do ventilador. É que ninguém avalia. A gente vê pressão de pico, vê pressão de platô, vê driving pressure, mas não vê pressão média de vias aéreas. E ela é uma variável que anda de mãos dadas com a segurança hemodinâmica. Se a gente fosse considerar um limite, né, de pressão média, seria algo ali em torno entre 15 a 20. Pressões acima desse valor já começam a aumentar o risco de impactar na hemodinâmica do paciente. Tá? Então é muito importante que você também faça um acompanhamento, uma monitorização da pressão média de vias aéreas. Tudo bem? Uhum. Outra coisa que eu tenho que avaliar em situações de autopip. Esse autopip presente, ele está piorando a minha mecânica ventilatória? Sim ou não? É uma coisa que você tem que levar em consideração também. Tá? Se você tem um autopip instalado lá e ele está piorando a mecânica, isso é uma consequência que a gente não pode permitir. Ok? E por Ok. último, tu vais avaliar o sincronismo, porque o autopip não é uma assincronia, tá? Ele é um aprisionamento de ar. Isso não é uma assincronia, mas ele pode ser a causa de várias. Ele pode estar lá sem causar sincronias, mas ele também pode estar lá causando assincronias. Então, Uhum. todos esses 4 critérios aqui, ó, você precisa avaliar se você tiver autopip presente, mesmo após tentativa de correção. E se você avaliou tudo e está tudo liso, tudo redondo, então aí sim você passa a permitir essa alteração. Tudo bem? Também. Para que a gente possa medir, né? Uma coisa é estimar o autopip, é olho. Olhar e ó, esse paciente está com autopip. Outra coisa é você medir, é você calcular ele. São formas diferentes. Para que você possa medi-lo, você precisa realizar uma manobra de pausa expiratória bem longa, de 2 a 3 segundos mais ou menos. Então faça uma pausa longa e a partir daí a gente consegue estimar essa alteração. Então essa avaliação do autopip visual é no gráfico de fluxo. Uhum. Mas para nós quantificarmos, né, botarmos valores nele, já é no gráfico de pressão. Pressão. Rapidamente, né, formas de corrigir o autopip. Você tem que
de alguma forma, tentar aumentar o tempo expiratório, né? Para dar mais tempo para o ar ser exalado. E aí existem algumas maneiras para a gente fazer isso. A primeira delas que eu te sugiro é reduzir a frequência. Porque aí vai deixar uma janela de tempo, né, mais espaçada, né? Um ciclo Sim. mais afastado do outro e aí permitindo Eu mais. automaticamente dou mais tempo pra ele exalar. Perfeito. Ele vai ter mais tempo antes do próximo ciclo, não é isso? Muito bom. Outra forma de também você fazer isso, corrigi-lo, é reduzir o tempo ins. E se tu reduz o ins, automaticamente o eixo vai aumentar. Só Sim. tenha cuidado se você estiver fazendo isso em modos de pressão, tá? No modo pressão controlada, por exemplo, o tempo ele influencia No meu o volume. perfeito. Então, se tu brincar de ficar reduzindo demais o tempo, teu volume vai cair. Vai Então, tu vai diminuir, querer. sim. E aí, o volume minuto, consequentemente, vai Diminui. diminuir. Aí Então, eu a vou tua reter. ideia, exatamente. Então, tu vai Eu tenho que consertar fazer em volume corrente para garantir. como? Eu faço prioritariamente em volume corrente para garantir um volume constante. Não, na verdade, isso é opcional, tá? Tu pode tentar corrigir o autopip em qualquer modo ventilatório, tá bom? Só tô te dando aqui uma visão Uhum. geral e para tu ter cuidado se tu tiveres em modo pressão controlada e reduzir demais o tempo. Não é que não possa reduzi-lo, não é isso. Mas tem gente que exagera, que, tipo, em modo PCV quer botar lá um tempo de 0,6 pro paciente, tá? Então, Então, se tu respeitar mais ou menos aquela zona ali de 0,8 a 1,2, tá? Dá para segurar, dá para segurar bem o paciente. uhum. Beleza? Sim. Outra forma da gente corrigir e minimizar o autopip, eu não sugiro você fazer nunca, tá? Mas eu tenho que te mostrar porque é possível que ele se corrija assim. Que é reduzir o volume. Sempre que tu mexe no volume, ou aumenta ou diminui ele, tu vai alterar toda a mecânica do paciente. Então, todas aquelas variáveis indiretas que a gente tem que avaliar vão se modificar, tá? Então, Entendi. lembra, volume, ele sempre vai ter uma força muito grande. Então, gasta primeiro a tua gordura da ventilação, que é o ajuste de frequência, ajuste de tempo, tá? Deixa o volume paradinho, principalmente se a mecânica estiver boa já. Tá. Mas é uma possibilidade, tá? E por último, existe uma possibilidade que talvez ela resolva todas as demais. Existem alguns pacientes que são PIP dependentes e quando você aumenta a PIP, automaticamente o fluxo expiratório melhora a capacidade de esvaziamento e corrige automaticamente o autopip. Mas são todos? Não. Existe um teste específico para isso, tá? Que é o PIP teste, para saber se o teu paciente é Pip teste? PIP teste. Já ouviu falar nele? Não, eu não sei quem inventa esses nomes. Esse até é bonitinho, né? PIP teste. Fofo. Então, o PIP teste ele foi feito para isso, para saber se o paciente é respondedor a PIP. É uma das formas da gente avaliar a resposta desse paciente. Quando ele é respondedor, quando você aumenta a PIP, tu consegues melhorar, né? Eu acho que eu até falei contigo já sobre isso, sobre o deslocamento do ponto de igual pressão. Já falei contigo sobre? Sim. Então, em alguns É por pacientes isso ele que eu vai tenho um ter. ajuste desse fluxo? É por isso que o fluxo se ajusta. E na hora que tu otimiza a PIP, ele desloca o ponto de igual pressão, mantém a via aérea pérvia, aí o ar sai com facilidade. E aí nem precisa tu reduzir Hum, frequência, não precisa diminuir tempo, não precisa mexer em volume, tá? Mas tem que faz ser sentido, testado, vou deixar. Faz sentido, entendi. entendeu? Uhum. Vamos aqui para um exemplo mais prático, né? Aqui a gente tem um caso clínico, o paciente está em VCV, com a onda de fluxo quadrada, está passivo, não está entrando, não está disparando nenhum ciclo.
As frequências estão batendo, está completamente encostado, então está passivo, posso ir para o autopip. Tenho uma primeira forma, né, de avaliar esse autopip, que é pelo olho, com base no gráfico fluxo-tempo. Então eu vejo que ele não consegue ter E no tempo início é do suficiente, zero. né? Não consegue chegar lá, então já sei que tem. Mas para eu quantificar, eu preciso fazer uma manobra de pausa expiratória. De Uma 2 a pausa 3 longa. segundos. E o que é que você espera encontrar quando tem autopip? Então aqui está a curva de pressão, esse ar vai subir a pressão. Então você observa que aqui ó, teve um degrau, um step up de pressão. Essa pressão que subiu, ela subiu em virtude do aprisionamento de ar. E aí eu tenho uma PIP do ventilador que é 10, que é a mesma que está aqui. Mas para essa nova pressão, ela subiu para 12. Então eu tenho 2 pontos de pressão de autopic. Perfeito? E o que é esse 12 aqui? Esse 12 é a PIP total. Então só aqui tu No tem caso é a várias... somatória dos dois. É a somatória de tudo. Que é a somatória. Daí eu botei aqui em cima, né, uma tabelinha com a fórmula aplicada nos valores para a gente ir substituindo, tá? E vai chegar no mesmo resultado. Ok? Sim. Para avaliar o autopip é bem simples, dá para fazer tudo de cabeça, olhando, mas é sempre bom colocar aqui para você ver, né, o discorrer aí da aplicação da fórmula. Sim, sim. Tá? O que é importante aqui é tu reconhecer os nomes de cada uma delas. Aqui a gente tem várias pips. O autopip pode ser Importante, a minha chamado... prova é domingo. O autopip, ele é chamado de PIP intrínseca. Tá? A PIP do ventilador é chamada de PIP extrínseca. Sim, E a faz sentido. somatória delas é chamada de PIP total. E Total. algumas pessoas chamam de PIP real. Tá? Mas isso não é um termo que é fechado na literatura, tá bom? Mas faz sentido os termos. Ok? Vou ficar com um PIP total, porque se for cair na minha prova, vai ser essa. Beleza Prova aqui? que eu tô estudando nada. Aham. Só fica de olho que de vez em quando eles estão mencionando o termo de PIP oculta, tá? A PIP oculta seria a minha autopip? Exato, É a minha ok? intrínseca. Tá. Só fica de olho que de vez em quando tem um ou outro aí que solta uma dessa de PIP oculta. Beleza? Beleza. Saímos do autopip e a gente vai para uma segunda variável passiva da mecânica, que é a driving pressure. Só que o nome dela não é só esse. Esse é o nome comercial, né? Só que essa driving pressure, que a gente avalia quase todo dia, é a driving pressure estática, que é a driving pressure do paciente passivo. Porque existe driving pressure do ativo? Existe. E é uma outra forma de calcular. Tá bom? Ok. Eu tenho duas situações e três possibilidades de interpretar essa fórmula. Tá? Quais são as duas situações? Bem, tu tem um jeito de avaliar driving pressure sem a presença de autopip. E tu tem uma outra forma de avaliar driving pressure quando há autopip. Ok? Então, se o teu paciente, que não é esse caso aqui, mas se fosse assim, por exemplo, ó, aqui nitidamente eu estou vendo que não tem autopip, tá? Se fosse esse o caso, tá? Eu usaria essa fórmula de cima, que é a mais utilizada. Sim. Quando eu tenho autopip, eu já tenho que levar em consideração o valor da PIP, que é total, e não a PIP do ventilador. A única diferença é essa. Tá, eu vou fazer a somatória das duas PIPs para poder ter o meu resultado final.
Então vamos primeiro pensar na sem autopip. É a pressão de platô menos a PIP do ventilador. Tranquilo. E Tá. quando tiver autopip, tem duas formas de interpretar. Alguns especialistas gostam de descrever a fórmula desse jeito. Driving pressure é igual a pausa inspiratória menos pausa expiratória. O que eu vejo na pausa ins? A pressão de platô. E o que eu vejo na pausa ex? A PIP total. Ok? Sim. Outras informações Mas eles importantes. dificultam a vida, né? Outras informações que são importantes sobre a driving pressure. Uma definição dela bem objetiva é que ela é a variação de distensão alveolar. Como assim variação? É o movimento cíclico de abrir e fechar, tá? Alguns artigos chamam isso de força motriz. Motriz. Então, quando você vê isso aqui, ó, É a porque força de movimento, não é? estão falando sobre mobilidade cíclica, isso é driving pressure. Ok? Tá bom. Sobre limites, né, de corte, ela precisa estar menor ou igual a Igual a 15. 15, tá bom? Valores acima disso aumentam a taxa de mortalidade. E uma coisa interessante, originalmente, tá, e até hoje, na verdade, a driving pressure estática, ela foi associada ao controle da SDRA, da SARA. Só que hoje a gente aplica em todos os pacientes. Mas necessita ter ainda um estudo que mantenha esse ponto de corte igual para outras situações clínicas. Isso a gente não tem ainda. Mas o racional da driving pressure é muito coerente. Quanto maior ela for, maior a variação de distensão, maior o movimento cíclico, Meu maior impacto. força motriz, maior a inflamação. A gente só não Sim, sabe porque se... eu tenho um esforço grande ali, né? Sim, tá? Não necessariamente um esforço, porque o paciente está passivo aqui, não esquece. Não, mas um esforço do meu sistema, porque se eu tenho uma repetição de movimento, eu tô Sim, tendo tu uma leva... ativação mais. sim, tá? Só tem cuidado porque quando tu usa o termo esforço, Já automaticamente entendi tu que é pensa em intervenção do paciente. Exato, Entendi. tá? Porque tu vai ouvir muito esse nome esforço na outra mecânica que a gente vai avaliar, que é ativa. Ok? Para eu Ok. chegar a essa driving pressure, eu preciso fazer uma pausa curta. Então, uma hora tu vai fazer uma pausa curta para uma coisa, uma hora tu faz uma pausa longa para outra coisa, uma hora tu faz a pausa ins, outra hora é a pausa ex. Então, em Pausa cada aí. situação, ele vai te dar um direcionamento distinto. Tá. Algo que é pouco falado, muito pouco, é que tu tem que saber avaliar se a tua pausa, se a tua manobra foi válida. Como assim? Eu posso fazer tudo certo e correr o risco de ter uma manobra inválida? Só tem. Só tem. A gente vai já trabalhar isso aqui agora. Vou fazer aqui no modo VCV, tá? Vou fazer um gráfico escalar de pressão, tá bom? E o gráfico. Tá? A linha da PIP, a PIP tá aqui embaixo, né? O zero tá aqui embaixo, isso aqui é a zona da PIP. Sim. Esse primeiro ponto aqui é o ponto de pressão condutiva até aqui, ó, tá? E aí ele vai inclinar. Chegou aqui, fiz uma pausa curta, inspiratória, tá linda. Deu meio segundo no máximo. Ciclou e continua na fase expiratória, tá? Ok? Então tá aqui. Esse aqui é um gráfico lindo, padrão, de livro, para a gente poder levar em consideração a avaliação da pausa. Então aqui eu tenho a minha pressão de platô, que é de onde parte a análise da driving pressure. Sim. Esse platô, tu observa que ele está bem retificado, né? Esse é o platô válido. Essa é a manobra
válida. Existem diversas outras situações que podem invalidar a tua manobra. Por exemplo, quando você tem um paciente de SDRA, ele sofre muito de heterogeneidade pulmonar. Nós temos também ela, mas a nossa heterogeneidade é bem fisiológica. A do SDRA, ela é muito avançada. Então, são constantes de tempo que trabalham completamente independentes. Então, tem área pulmonar que está abrindo, a outra está no meio, a outra está fechando. E essa heterogeneidade dificulta muito a ventilação desse paciente de SARA. Se tu fizeres uma pausa inspiratória muito longa, e principalmente nesses pacientes de SDRA, vai acontecer um efeito que se chama stress relaxation. Quanto maior for a pausa, maior vai ser o efeito de acomodação. E devido à heterogeneidade que é muito grande, a tendência é essa pressão cada vez mais cair. E aí vai ficar muito subjetivo. Se eu avaliar um platô aqui é um valor, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Entendi. Porque eu Então, tenho ação dele em várias áreas diferentes, com várias alterações diferentes. Sim, em virtude da heterogeneidade do pulmão. Sim. Walter, então quer dizer que sempre que eu fizer uma pausa longa vai acontecer isso? Não. Sempre não. Mas aumenta o risco? Sim. E no paciente de SARA é mais fácil de acontecer isso aqui. E o que eu faço então? Pausas curtas. Porque se tu faz uma pausa curta, qualquer valor nessa zona aqui, ó, vai ser bem próximo do outro. Concorda? Sim, porque eu avaliei uma área específica. Boa. E essa área específica tem um nome? Tem. Chama-se P1. E o ponto mais distante chama-se P2. Ok? Entendi. Outra situação clínica. Bem, se tu tiver um paciente que está com... Ver. Se tiver um paciente que está com vazamento. Bem simples. Na hora que tu prendeu o ar lá dentro, né? Prendeu, o ar vai vazar. E aí o que vai acontecer com a pressão? Ela tende também a cair. E a gente vai ter o mesmo problema, o mesmo obstáculo de avaliação. Outra situação, se tu tiver um paciente assincrônico, especificamente um disparo reverso. Bora lá. Então, o disparo reverso, o ciclo começa pela máquina. E na hora que tu faz a pausa, na hora, exatamente, tu tem o azar do diafragma contrair aí em virtude do disparo reverso. Quando o diafragma contrai, o que ele faz com a pressão? Ele mantém, ele aumenta ou ele baixa a pressão? Ele baixa. Boa! Então a curva vai fazer isso aqui, ó. Ui. Por mais que a tua pausa seja curta, ele vai puxar rapidamente a pressão para baixo. Entendi. Então tu percebe que tem diversas situações que a manobra vai te dar um resultado errado. Então por isso que avaliar uma possibilidade de um platô validado é muito importante. Não basta só tu lembrar tudo isso aqui. Basta tu saber avaliar se o que tu fizertes é válido ou não. Ok? Ok. Pergunto pra ti, aqui a gente tem autopip sim ou não? Não. Não. Então qual fórmula eu posso utilizar? A primeira, onde eu posso pegar drive pressure menos a PIP. Platô menos PIP. Platô de menos PIP, desculpa. Tá? Tá aqui, ó. Já tô Tudo bonitinho. Botei aí na fórmula, substitui os valores. Eu gosto E de olha que eu sempre consegui que chega... responder errado tendo uma cola bem ali.
E olha aqui, isso é uma coisa minha, eu gosto de trabalhar com número redondo, né? Então, no final, Hum, quando chegar no resultado, sempre que possível, eu te aconselho a fazer um arredondamento, um valor arredondamento. aproximado. Então tá aqui, uma DP de 11, né? Tá menor que 15, maravilha. Tá? E sobre essa discussão, Walter, e aí, tá certo mesmo? Eu tenho que ficar fazendo driving pressure para todo mundo, né? Já que os estudos ainda carecem de informação a respeito disso e tal. O nosso documento mais recente, que nós tivemos agora em 2024, né, que são as orientações práticas, eles lá, em diversos, né, páginas do documento, eles pedem para você monitorar driving pressure em cenários distintos, tá? Então, em alguns Oi, documentos você já tem essa orientação de realizar. E eles ainda carecem sim de saber se o ponto de corte continua a ser. Valto. Tá me vendo, ouvindo? Agora. A tua internet falhou, ela deu uma travada na tua tela assim. Pra mim falhou a tua, a minha tava normal. Eu tenho um estabilizador de rede que eu consigo ver quando a minha internet cai a conexão. Entendeu? Então aqui precisa Entendi. os dois estarem com estabilidade de rede, né? Eu uso ela a cabo direto conectada e no estabilizador de conexão. Ele inclusive apita assim, dá uns apitinhos quando começa a oscilar. Isso acontece quando começa a chover. O Entendeu? meu até. Hoje eu tô usando até outra internet. Hoje vai dar certo esse negócio. Mas o que eu tava te falando Bora ver. é que tem Hum, essa discussão, né? Mas existem documentos oficiais já que te orientam a monitorar driving pressure em diversos cenários clínicos, ok? Por exemplo, uhum. as orientações práticas de ventilação mecânica faz isso. Mas ainda carece sim de mais estudos para comprovar que o ponto de corte em outras doenças, em outras situações, ainda é igual, né? Que é da SDRA que tem que estar menor ou igual a 15. Tudo bem? Tudo bem. Show. Aqui a gente tem, ó, a pausa inspiratória sendo feita, ó, de meio segundo. Eu passei um cursor bem no P1, tá bem pertinho aqui do primeiro momento de fluxo zero para ter menos interferência possível. Eu tenho aqui o valor do platô 15,91, substituir lá, tá? Menos a Uhum. PPA extrínseca K5, ó, deu aqui aproximadamente 11. Tudo certo? Tudo certo. Se não foi aqui, mas se a driving pressure estática tivesse estourada, o que que isso te diz? Quer dizer que ele tá fazendo quer dizer que ele tá fazendo uma alteração do um volume muito, tá distendendo muito, não é? Boa, essa é uma possibilidade. Não Eu tô esqueça dessa distendendo, resposta, tá? Não tá? esqueça dessa resposta que foi muito boa. Essa é uma possibilidade. Então, se tu tens a driving pressure estourada, pode ser que seja por excesso de volume. Tem outra Uhum. possibilidade? Tem. Ela também pode ficar estourada por excesso ou PIPs inadequadas. Olha, vale, sim. Como tem uma forma específica de titular PIP, aqui, né, eu estou supondo que a PIP está adequada. Então, Uhum. originalmente, você pode vir aqui no volume e reduzindo ele até manter uma driving pressure menor ou igual a 15, tá? Então, lembra disso. Ok. Se ela tiver estourada, é porque eu estou sobredistendendo o pulmão. Pode ser por excesso de volume ou por PIP Excesso inadequada. de pique. Não excesso de PIP. PIP Ah, inadequada. ok. Porque a PIP boa para o paciente não é a PIP alta e não é a PIP baixa. É a PIP que ele precisa. Tá? Tá. Show de bola. Depois que eu vejo alto PIP, vejo driving pressure estática, eu posso vir aqui para complacência estática.
Tá A bom. fórmula da complacência, olha quem aqui entra aqui nela. André pressure. E antes da driving pressure, o que eu tenho que levar em consideração? Se tem autopip ou não. Por isso que uma Sim, coisa vai meio que respondendo a charada da próxima, tá? Então, se tu entendi. tem tudo bem feitinho aqui, para aplicar é fácil, não precisa de manobra, não precisa de nada demais, é só matemática pura. Tu vai só Amanhã substituir o volume. vou fazer tudo manual nos meus pacientes, vou parar de Eu, roubar. eu gosto de fazer manual porque daí eu nunca esqueço, entendeu? Pois é, eu tenho que lembrar até domingo. Estuda, tá? Que bom que tu vai ter essa aula hoje de mecânica aqui. Que bom. É para arrebentar Foi, na Deus prova, pensa em hein? tudo, que Deus sabia que eu não ia estudar e sabia que eu precisava de uma aula. Ai, meu Deus, Ai, chuva. Que não, vai dar tensão. certo esse negócio. Ai, Jesus. Tá, vamos lá continuar. Bora. Ah, e aqui é só substituir, né? Algumas informações importantes sobre complacência. Bem, é a capacidade, né, de distensão pulmonar, tá bom? Então a Sim. complacência, ela é o inverso da elastância. Enquanto a complacência está aumentando, a elastância está Então, reduzindo. você tá diminuindo, sim. Na hora que a elastância aumenta, a complacência diminui. Então, uma é o Porque inverso da outra. a elastância é a minha capacidade de retorno ao onde eu estava, não é isso? Show. Tá bom. Perfeito. Tá? Vamos falar de valores de normalidade sobre complacência. Bem, aí depende muito e tem muita diferença, se não grande, entre os pontos de corte, mas tem muitos artigos que mencionam valores diferentes de normalidade. A maioria deles, tu vais meio que morrer aqui nessa zona, tá? De 50 a 80 ml de centímetro de água, você considera ali uma complacência normal, tá? E o que é Tá. legal dela também, que ela ajuda a você definir o padrão pulmonar que é o teu paciente. Se ele tem um padrão que é tendencioso a ser restritivo ou se é um padrão tendencioso a ser obstrutivo, tá? O que é um pulmão restritivo? É o que cabe muito ar ou pouco ar? Pouco ar. Então, quando a tua complacência começar a ficar abaixo de 50, então tu tens um padrão Entendi. Restrito. tendencioso a ser restritivo, tá? Posso dizer que é sugestivo? Pode, sugestivo, de restrição pulmonar, pode. E tu não pode abater o martelo, brum, Tá ok? bom. E o contrário também, tá? Ele tem ali uma Sim. sugestão de ser obstrutivo. Sim, que eu vou ter uma capacidade alta, que não vai ter Só que frio, o vai que eu ter queria. dificuldade de eliminar, não de entrar. Pois é, tu falaste uma coisa importante agora. Eu queria que tu Hum, entendesse é que a complacência, né, baixa é um problema, sem sombra de dúvidas. Mas a complacência alta não é um problema, sim, é um porque a gente não se benefício. preocupa tanto com isso. Sabe qual é o problema? É quando você tem complacência alta e Resistência, resistência entendi. alta. Aí lascou. Aí lascou. E esse é o obstrutivo, tá? Uma coisa bem Entendi. interessante, né, para falar sobre complacência. Tem duas fórmulas, duas formas de calcular complacência. Eu tenho uma complacência que é dinâmica e outra que é estática. Quando eu Sim, coloco elas na fórmula, é bem fácil de ver a diferença entre elas. A dinâmica leva em consideração a pressão de pico, e a estática. platô. Qual das duas é específica? Eu levo o platô em consideração. E qual que é a inespecífica? Vai acabar sendo a que utiliza a pressão de pico, porque tem uma variação maior.
Então, vamos resumir toda essa história. Se tu estiver avaliando a complacência dinâmica e ela estiver ruim, tu nunca vai saber onde é o problema. Porque lembra que eu te disse lá atrás que quando a pressão de pico piora, quando a pressão de pico aumenta, existem duas possibilidades ali que estão ocasionando isso. Ou tu tem uma piora da pressão de pico por aumento de resistência, ou você tem uma piora da pressão de pico por diminuição da complacência. São coisas completamente diferentes. Eles pensaram, pô, se a gente vai ficar tendo esse problema, bora então avaliar isso separado. Vamos avaliar só o componente estático e depois avaliar separado só a resistência. Porque aí tu consegue ver se tem ou não problema, se tiver onde é que está cada um e resolver cada um. Tanto que a próxima variável que tu vais avaliar aqui comigo é resistência, tá na ordem. Tudo bem? É difícil avaliar isso aqui? Claro que não, né? Não faz nada, manobra nenhum. O driving pressure já está até anotada da última variável, é só substituir aqui, ó. Substituir a matemática, né? Volume corrente driving pressure, botou volume, DP, fez a continha, ó. Deu uma arredondada no final, deu uma complacência estática de 45. Abaixo do normal. Então, esse aqui é um paciente que tem uma tendência ao padrão restritivo. Assim é restritivo. Tá? Uma tendência. Pensando agora de uma forma mais prática, né? Mais realística, uma complacência de 45 para ventilar, ó, chuchu beleza, tranquilérrimo. Uma complacência de 40, chuchu. De 35, chuchu. De 30, chuchu também. Agora, quando a complacência... isso que eu já ia te falar. Quando a complacência começa a ficar menor que 30, aí já começa a ficar desafiador. Se essa complacência ficar menor que 20, já começa a ficar extremamente desafiador, mas ainda dá. Agora, se ela fica menor que 10, só uma luz, só um milagre. Não digo que é incompatível com a vida, porque eu já vi um ou outro caso, assim, bem raro, né, de complacência de 8, de 7, conseguir sobreviver. Já vi. Mas aí teria que ser uma coisa muito específica, né? Milagre. Um pulmão desse, de complacência tão baixa assim, Nayara, não tem espaço para entrar ar lá dentro. Sim. Eu não vou ter volume nenhum de extensão, não vou ter nada. Aí tu põe um pouquinho, a driving pressure já chegou no limite. Aí tu vai socar de frequência respiratória nele. A gaso nunca vai vir redondo. Aí o médico começa a se incomodar com a hipercapnia. Aí começa a briga. Sim. Aumenta mais. Aí é uma briga bem difícil. É um paciente bem doloroso para ventilar. Okay? Ainda mais que, como a gente tem serviço de 18 horas, né, onde eu trabalho, melhorou muito, mas aí a gente ainda tem alguns com o dedo comprido lá mexendo no computador, no ventilador. Entendi. Beleza, então? Alguma dúvida aqui? Show. Inicialmente, não. Depois que tu sai da complacência estática, né? Já que tu separou, uma da outra tem que vir resistência, tá? Tá. E a resistência, para ser avaliada, ela só tem uma coisinha que as pessoas esquecem. Por isso que a maioria das pessoas deixam em branco. Sabe aquelas fichas de monitorização? Que tu põe lá
Sinais vitais, droga vasoativa, Sim, sedanalgesia, parâmetros ventilatórios, aí tu sai, começa, né? Volume, tal, frequência, sim, tal, nós temos. tempo, tal. Aí chega na parte da mecânica, platô, tal, driving pressure, tal, complacência, tal, aí resistência, em branco. Grande maioria não calcula. Uma das justificativas é porque na hora que a pessoa tenta calcular pelo aplicativo, dá errado. Por quê? Porque na fórmula original da resistência de vias aéreas, você precisa fazer uma conversão. Porque o fluxo que está no ventilador não é em litros por segundo. Lá está em litros por minuto. Nossa. Então, antes de tudo, converta o fluxo. Tá? Mas antes de chegar lá, existem algumas regras aqui. E essa é a única variável, única variável de mecânica passiva que obriga ser em modo VCV com a onda de fluxo quadrada. Ah, se não tiver assim, não tem como eu quantificar a resistência? Não. Porque tu precisa ter um fluxo constante. É a única que obriga para calcular a resistência de vias aéreas, você precisa ter obrigatoriamente VCV, o modo, e a onda de fluxo constante ou onda de fluxo quadrada. Ok? Uhum. Sobre valores de normalidade. Depende. Se for um paciente normal, tem que estar menor que 10. Se for um paciente que tem fisiologicamente um padrão de resistência, como um DPOC ou um paciente em crise asmática, tu pode tolerar e esperar normalidade se ela tiver até menor que 20. Ok? Uhum. Mas para tudo isso, né, antes de tudo, converta o fluxo de litros por minuto para litros por segundo. Olha como que é difícil fazer isso. Converta o fluxo de litros por minuto para litros por segundo, dividindo por 60. Então, Sim, se vai tu pegar o tens lá, número total. no ventilador um fluxo de 25 litros por minuto, é só tu dividir Uhum. por 60. Então, 25 litros por minuto é a mesma coisa que 0,41 litros por 41. segundo. Ok? Ok. É assim que a gente, né, coloca valores, né? Calcula numericamente a resistência de vias aéreas. Mas existem outras duas formas de avaliar o nível de resistência só pela interpretação gráfica. São elas pela pressão resistiva e pela pressão condutiva. Que troço é esse? Vem, bora lá. Primeiro, eu vou te mostrar como avaliar pelo índice de pressão resistiva. Então, pressão resistiva não é a mesma coisa que resistência de vias aéreas, tá? O que é resistência de vias aéreas? Está aqui. É o pico menos o platô Menina do Platão dividido dividido pela pelo fluxo. fluxo INS em litros por segundo. E isso é resistência de vias aéreas, tá? O que é a pressão resistiva? Aqui vai ser o nosso desenho padrão, que vai ser o desenho de comparação. Uhum. E aqui eu vou fazer uma modificação nesse desenho. A diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô é a pressão resistiva. Daqui para cá, percebes que houve um aumento nessa distância? Uhum. Fizestes alguma conta matemática para ver isso acontecendo? Não. Então, só analisando a pressão resistiva, você já consegue inferir se
teve um aumento, se teve uma diminuição, se teve uma manutenção da resistência. Tá bom? Hum. Outra forma de avaliar isso é pelo ponto de pressão condutiva. O que é o ponto de pressão condutiva? Ele é o primeiro ponto de inclinação da curva de pressão na fase inspiratória. Ele é isso aqui. Daqui para cá, o que aconteceu com ele? Ele se manteve igual? Ele diminuiu ou ele aumentou? Aumentou. Então, quando você tem um aumento do ponto de pressão condutiva, isso também significa que houve uma maior resistência ali imposta ao sistema. Porque eu precisei aumentar a pressão para poder ter Na o meu. verdade, nesse caso, não foi nem tu que fez isso. O próprio ventilador que fez, automaticamente. Lembra que está em Entendi. modo VCV, né? Porque ele detectou uma pressão maior de via aérea, então ele botou uma pressão maior para Na poder chegar onde verdade, não foi a pressão de via aérea maior. Ele detectou um aumento de na resistência. resistência, desculpa, sim. É por isso que ele teve que aumentar a pressão para garantir o Essa mesmo pressão de volume. entrada, né? Exato, para garantir o mesmo volume sendo entregue na mesma velocidade. Por isso que ele aumenta a pressão. Ok? Entendi. Então existem duas formas de você acompanhar e avaliar isso daí. Tá? Esse esqueminha é bem simples, mas se tu colocar ele ao lado da hora que tu for ali estudar, vai lembrar exatamente do que a gente discutiu aqui agora, tá? Não, mas ficou interessante. Então acabei de mandar esse esqueminha para você. Ok? Ok. Show. Então tá aqui o exemplo, tá? E é o mesmo caso clínico, mesmo paciente, com os mesmos parâmetros, tá? A gente só tá calculando cada variável. Então tá aqui, ó. Antes de tudo, converta, né? Então quanto aqui é o fluxo? 22. Fiz a conversão, ó. 22 dividido por 60 deu 0,36. Então é esse 0,36 que vai entrar lá na fórmula. E não os 22. Tá bom? E o resto sai substituindo, né? Pico tá aqui. Platô tá aqui. Platô tá válido. Show de bola. Fluxo já está Dividido convertido. pelo fluxo que já converteu. Deu 8 centímetros de água por litros por segundo. Valor de normalidade, a referência é estar menor que 10 ou menor que 20 se for o DPOC ou um paciente em crise asmática. Tá bom? Ok. Próxima variável é... Deixa eu só pegar uma coisinha aqui rapidinho. Deixa, fica à vontade. Um minuto, tá, gente? Doutor. Tô morrendo de fome. O que tu vai comer aí? Abacate com whey. Eu deixei pronto porque eu vou pra natação mais tarde. Esse era o lanche depois da natação. Mas a fome veio agora, eu vou comer Tu agora. faz natação aonde? Não, fazer natação é muito forte. Eu vou lá me afogar 2 vezes por semana, lá na FEJ. Cara, a Feija é lendária. Pois é, só que como não era Tem muito meu mood, tempo. né? Eu não conhecia nada de natação, até porque nem nadar eu sabia. Então, eu não sabia de nada. Aí, quando é agora que eu simplesmente caí de paraquedas faz um mês e meio. Aí, agora eu tô nadadora. Legal. Só que eu ainda não Muito sei bom. nadar, mas eu tô nadadora. Essas coisas que a gente inventa do nada na nossa vida, sabe? Ah, Do nada mesmo. Pois é. do Neida. Foi, um dia me chamaram, aí eu passei no líder, comprei um óculos e uma touca, porque para fazer aula experimental eu precisava disso. Aí fui do líder direto para lá, pronto. Agora todos os vídeos que eu assisto é sobre natação. Já nadei muito na minha vida. Não, eu sou uma paraense Nutella. Eu fico na beirinha. Ó,
Acabei de te mandar um outro material, tá? Uhum. Específico sobre esse tema bem aqui, tá bom? Então, qual que é o papo, né? Originalmente, hoje em dia não, tá? Mas, originalmente, o Mechanical Power, ele foi descrito em situações de passividade, tá? Lá pelo nosso saudoso mestre Gattinone. Então, os artigos, os estudos originais, né, iniciais do Mechanical Power foram ali, né, descritos em situações de passividade. Hoje existem diversas fórmulas, existem diversos autores sugerindo ali formas diferentes de chegarem Uhum. a esse potencial de dissipação de energia, tá? A fórmula é grande do Gattinone, só que é só um cachorro que late, mas não morde. Porque se tu fores analisar variável por variável que ele pede, tu já tem tudo anotado. Tu não vai precisar fazer nada. Só substituir e fazer a matemática. Uhum. E eu te enviei agora. Cadê? Ih, não. Coisa chata. Não fechei. Eu te enviei agora um link, tá? Uhum. Um link, ó. De uma calculadora que é online, com todas as formas e situações diferentes de avaliar o teu Mechanical Power. Cliquei aqui no link, vai abrir. Ih, não tá abrindo. Abriu. Uhum. E o que eu sugiro para você? Não deixa o teu computador, o teu celular fazer isso, ó. Traduzir, tá? Não deixa ele fazer isso, ok? Não pode. Porque quando ele Ok. traduz, ele altera alguns nomes que são muito típicos e bem definidos e podem dificultar a tua análise na hora. Uhum. Tá? Então eu sempre deixo em inglês mesmo e a gente vai vendo que tem situações diversas, né, hoje em dia. Mechanical Power em volume controlado com onda de fluxo constante. Quando o paciente está passivo, aí eu Passivo. posso utilizar essa fórmula aqui. Pressão média de vias aéreas, olha a pressão média, quanto que ela é importante. Até para avaliar Mechanical Power, pedem Sim. ela. Aí tu coloca o valor que está no ventilador. E o volume minuto, a ventilação minuto. Coloca o valor que está no ventilador. Vou dar um chute aqui. O Mechanical Power está... pressão média de vias aéreas está, sei lá, tá 20 e o meu volume minuto tá 8. Calculo, vai me dar um resultado. Tá vendo? Sim. E aí tu pode ir fazendo isso em outras situações. Em várias situações diferentes. Mechanical Power em modo PCV quando o paciente está passivo. Detalhe, aqui ele Uhum. coloca a equação, aqui ele te dá o artigo de referência, é muito bem Ele organizado me aqui, explica, né? tá? Muito bem organizado aqui. Uhum. A outra aqui, ó, Mechanical Power em volume ou pressão controlada Então, quando está controlada. passivo, tá? Aqui está o autor, ó, tá bom? Dessas sugestões. Uhum. Aqui embaixo, Mechanical Power em PCV quando o paciente está ativo. Ativo. É outra fórmula, outro autor, tá vendo? E aí tu vai lá e Uhum. arrocha. Mechanical Power em volume Em volume controlado controlado. quando ele Quando o está paciente está ativo. ativo. Também o mesmo autor, tá? Coloca aqui e arrocha. Olha do Gattinone. Mechanical Power em volume controlado com onda de fluxo constante. Quadrado constante, que é a quadrada, né? Quadrada. Tá aqui, ó, do Gattinone. Isso. E é esse que eu te mandei, ó. Coloca a frequência respiratória, coloca o volume corrente que O está volume programado no ventilador, coloca a pressão de pico, coloca a pressão de de pressão platô de e coloca a PIP. Calcula. Olha a fórmula bem aqui, ó.
A mesma fórmula que eu botei no teu slide aí. Tá bom? Tá. Mechanical Power em PCV. Só isso. Só basta que seja PCV. Tá? De outro autor, do Betcher. Aí ele pede frequência respiratória, volume corrente setado, o delta de pressão inspiratório. Tá? Ó, interessante. E a PIP. E a PIP. E tem uma forma, No né, de caso, eu avaliação. posso calcular. Desculpa, eu posso calcular a mecânica power em qualquer situação que o paciente esteja. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. E tem uma forma lá de avaliação do poder elástico, tá? Em situações estáticas, que é do Fajordo. Ele pede para você o volume que está setado, a frequência respiratória e a PIP só. E aqui está a proposta, né, da equação que ele utiliza e o link do artigo de referência. Então, tem todas as situações possíveis aqui, práticas, para você avaliar o mechanical power rápido à beira do leito. Entendi. Tá bom? Aqui, tudo que eu estou discutindo contigo é utilizando a fórmula original. Por quê? Primeiro, quando eu falo de mecânica ventilatória, tá? E principalmente a passiva, por mais que não seja uma obrigação todas as variáveis serem em VCV, há uma recomendação que a gente calcule essa mecânica em VCV. Porque é um cenário onde vai ter uma menor oscilação de volume, tu vai ter um melhor controle do volume minuto, né? O fato da onda de Meu fluxo fluxo é ser constante. quadrada, ser constante, as variáveis vão ter uma distribuição igual do início ao fim da inspiração, então é tudo mais amarrado. E eu Tem gosto. menos elementos ali que podem sofrer alteração. Exato, exato, exato. Tá? E eu gosto muito de utilizar essa fórmula aqui. Qual que é a briga entre eles? A briga é achar o ponto de corte também. Igual da driving pressure estática. Tem autor que sugere menor que 17, tem outros que é menor que 20, outros que é menor que 22, outros menor que 26. Então, isso eu bati aqui o cotovelo, deu um choque tão forte. Ai, Olha, dizem que é surpresa. tomara que seja dinheiro. Depende. Tomara. Tu recebe alguma dessas coisas do. É a única coisa que eu poderia Porque, ganhar agora que eu ia ficar feliz. porque eu sou PJ, né? Ontem foi uma tristeza ver todo mundo comemorando o 13º. Nem me fala, Uma nem raiva. vejo mais. Eu nem vejo mais Deu uma isso. raiva. Ó. Aí vendo que eles já vão Ah, receber essa semana retroativo, não sei o que. Eu digo, olha, gente, eu tô ficando muito chateada com vocês estão me deixando estressada. é igual o ó do Eu não tenho um Borogodó. dinheiro assim que vai vir do nada, É. né? Bora lá. Então, vamos lá. Falei pra caramba, né, sobre isso. Então, vamos falar de algo mais específico do Mechanical Power. Primeiro, o que que é isso? Tá. Tá? O Mechanical Power já é realidade, tá? E a meu ver, junto com o artigo do Eduardo Meirelles, tá, que tu vais receber um dia de mim, esse conceito também foi revolucionário para mim na ventilação mecânica. Tá bom? Revolucionário. Porque ele começa a se preocupar com alguns critérios que a gente não se preocupava. Então não basta só tu manter uma driving pressure menor que 15. Mas o simples fato do ventilador mecânico estar presente, né? O simples fato do paciente estar na ventilação, ele já sofre inflamação pulmonar. Mas Sim. aí pode ser um mal necessário, né? Que na maioria das vezes sempre é. Mas não é porque está lá que você vai avacalhar a coisa. Então, cada ciclo ventilatório da máquina é um soco no pulmão do paciente. É um murro.
Cada volume aumentado é esse murro mais forte. E se a driving pressure estiver estourada, é tu dar soco com o ossinho da mão, que é para doer mais. Sim. Então, cada uma dessas potências, ó, volume, frequência, mecânica, Tem um potencial lesivo ali. tem um potencial. A complacência piorada ou resistência aumentada, que é o pico aqui representando, também vai. Então, é mecânica em si. Então, não basta só ela. Tenho que medir a minha mão. E partindo do princípio que eu vou adequar o meu volume corrente, né, a cada paciente, vai cair nas costas de quem? Sim, na minha Da frequência. frequência. Então, quanto mais frequência, mais porrada. E se tu aumentar ainda o volume, porrada mais forte. Sim. Avalia o potencial de dissipação de energia de quem? Do ventilador para o paciente. Existem vários pontos de corte que eu já te falei, né? Uhum. Uma coisa importante que tu precisa saber é que quanto maior for o mechanical power, maiores são os potenciais de lesão pulmonar. Volume e frequência respiratórias elevadas são as principais causas disso. Ok? Ok. Uma coisa tem acontecido nos últimos anos, que parece que esse número aqui, ó, vem se tornando cada vez mais confortável aos olhos dos especialistas. Tá se Parece que tornando um meio apesar, termo. exato, parece que apesar de uma certa divergência entre os autores, tentar manter o mechanical power abaixo de 17 vem se associando a um ato de proteção pulmonar. Ok? Ok. Esse é Uma o dúvida. exemplo lá. Pode falar. Essa de. Volta lá no slide anterior, por favor. Essa dissipação de energia. O que seria exatamente? Legal, Explica exatamente o que é essa dissipação de energia do ventilador para o paciente. legal. Hum, quer que eu faça um exemplo prático contigo? Então tu vai ter que te concentrar em largar tudo aí agora. Tá? Executa exatamente as orientações que eu for te dando. Ok? Abre Uhum. tua mão esquerda. Esse aqui é o pulmão do paciente. Uhum. Agora fecha o teu punho direito. Esse é o ventilador mecânico. Tá? Ok. Agora começa a bater na tua mão normal. Nem Uhum. precisa bater forte. Só precisa de Tá, manter o mesmo ritmo e a mesma força. Ok? tá. Tá ventilando o paciente. Ok. Continua. Continua. O que eu vou te pedir agora? Mantenha a mesma força. E agora você vai aumentar a frequência. Vai. Isso. Não aumenta a força, mantém ela, mas a frequência aumenta. Sim. Começou a te incomodar já? Não. Beleza. O que você vai fazer agora? Mantém essa frequência mais alta. Agora baixa ela, volta pro normal. Isso. Beleza. Isso é aumentar a frequência, tá? Não para. Se tu parou é porque tá te incomodando. Não Ando para. cansadinha. Ah, tá incomodando então, né? Simples fato de fazer isso. O que eu vou te pedir agora? Não para, não desce o ritmo que tu tá descendo também. Mantém. Isso. Tá. Mantém. O que tu vais fazer agora? Tu vais manter o ritmo, mas tu vai bater na tua mão com força. Vai. Não deixa o ritmo cair. Não deixa o ritmo cair. Tá caindo o ritmo, é, ó. Ele não caiu. Caiu sim. Tá fazendo um, dois. Não é assim. Isso. Tá, Mantém o ritmo igual, mas a força maior. Tá incomodando mais? tá. Volta ao normal. Não para. Isso é ventilação. O que você fez Tá. agora há pouco?
Foi aumentar o volume. Tu tá parando o ritmo. Não para. Isso. Você aumentou o volume agora há pouco, tá? Sim. Agora a gente vai fazer uma terceira coisa. Eu quero que tu aumente a frequência, vai. Aumente o volume, vai. Continua e bate agora com o ossinho da tua mão. Vai. Ah, não. Vai, vai. Ah, mas se eu bater com assim na mão, eu não vou bater mais forte, que tô doendo Vai. já. Para. Para. Ah, O que é o ossinho da mão? É quando a driving pressure estourou. Então tu percebestes que em cada um dos critérios aqui, ó, tu sentiu uma reação diferente, né? sim. E quando tu parava pro normal, de vez em quando tu queria parar, assim, porque eu sei que tava te incomodando. Então, o Sim. Mechanical Power são essas sensações que tu tiveste. Só que o ventilador faz isso no pulmão do paciente. Tu sentiu isso aonde? Na tua mão. E quando Entendi. você gera essa dissipação de energia para o pulmão, esse excesso, ele começa a inflamar. Muito rápido, inclusive. No caso, tu tá me dizendo que o Mechanical Power vai calcular a minha resposta inflamatória à pressão que o ventilador tá causando ali por causa do que ele tá fazendo? Não é só a Porque no pressão. caso, eu vou jogar. Não, eu falo pressão no sentido do esforço que ele tá mandando. Então, Não é tem um esforço pra esforço. mim. Não tem esforço. Esquece. Para de associar o Eu tô termo falando do paciente esforço, passivo, tá? tá? Então, Vou acho que eu vou corrigir, confundir vou. depois, entendi. Vai, vai. Tá, O mechanical power é tudo o que o ventilador joga para dentro do paciente. É volume, é pressão, é frequência, é mecânica, é complacência, é resistência, é tudo. Tu não pode falar só pressão. Ah, é a entendi. pressão. Muito relativo. Não. Tá tudo bem discriminado aqui, ó. Não, eu entendo. Vou te dar um outro exemplo, Hum, tá? Esse é suave para ti. A gente só vai pensar. Sabe aqueles clipes de grampo de ferro que a gente deixa prende ali papel? guardado, prende papel? Uhum, Imagina que tu pegou um clipe desse, né? E esticou ele, que a gente sempre faz isso, né? A gente uhum. vê um bobando, tu pega e começa a esticar ele. E aí, se eu te pedir pra tu quebrar ele movimentando, né? Tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que ele quebra, na verdade? Uhum. Nessa hora que quebrou a ponta do teu dedo, bem a pontinha onde tu tava forçando ali, Sim. como é que ela tá? Provavelmente teve alguma laceraçãozinha. Coitado do Não, pau. não laceração, mas tem Minha uma mão é outra delicada. sensação. Mas tem uma outra sensação que Tá acontece dolorido. com. Não também. Pode ser que Eu sim, sou mas. sensível. Mas tem uma outra que é muito fácil de acontecer nessa situação. É tão Não fácil que tu sei. não consegue nem pensar. Sabe qual Não. é? A Hum. ponta do teu dedo esquenta. Sim. Se tu tocar bem na pontinha do ferro onde quebrou e tocar na pele, aquilo vai estar Tá quente. quietinho. Sim. E tu, por acaso, colocartes esse ferro no fogo? Não é por conta da ação que eu tô exercendo contra ele. O movimento repetitivo tá aumentando a temperatura. Por causa do. Tô acelerando as moléculas que estavam paradinhas. E o que que tu acha que acontece com o pulmão? A mesma coisa. Coitado dele. Conseguiu entender Porque agora? eu aumento o esforço, no caso, né? Esquece esse negócio de esforço, Ah, tá, não. É porque eu penso na distensão na mecânica em si do processo. Eu entendi. Não vou mais falar essa palavra. tá? Beleza? Entendi. Uhum. Entendeu bacana agora? Eu gostei mais da história do clipe do que do da Mas eu mão. tinha, eu tinha que fazer tu sofrer Mas um eu entendi os pouquinho. dois. Tu sabe por que eu tinha que fazer tu sofrer? Porque eu tenho certeza que tu nunca mais vai esquecer e nem como ter dificuldade para explicar o que é o mechanical power.
Não, mas deu para entender pelo exercício anterior que, por exemplo, o esforço que eu estava fazendo para manter a ordem que tu estava me dando era extenuante, assim. Chegou no ponto de ser É, complicado, porque mas, só que aí, a partir do mas momento que eu isso entendo é a que tu tá fazendo a ventilação. ação do ventilador, pois é, a partir do ponto que eu entendo que você tá fazendo a ação do ventilador e eu tô fazendo a resposta à ação exercida. Que aí manter o que está sendo ordenado foi complicado. E é para o paciente também. Mas, É entendi. igualzinho. Mesmo quando tu diminuiu a frequência do soco, mesmo quando tu diminuiu a força, tava te incomodando já. Eu já estava já cansada. Isso Então manter o acontece. básico estava difícil. Esse estresse pulmonar que é imposto pelo ventilador, ele por si só, ele já é lesivo para o paciente, mesmo que Hum, tu coloque em ventilação protetora. Então, por isso que a gente fala que é um mal necessário. Em casa, minha ventilação, quando eu saio da ventilação protetora, ela só Ah, meu irmão. é só mais um prego no caixão, mas eu já vim tendo Quando tu alterações lá atrás, sai, né? quando tu sai da ventilação protetora, vai acontecer tudo o que aconteceu de incômodo para ti quando tu começou a bater rápido, forte com o osso da tua mão. Sim, Entendeu? Então, entendi. isso é um quesito, né, que é necessário sempre, tá? Aqui, ó, é a equação que vai aparecer lá no link que eu te dei, ó, tá? Da Sim. fórmula. E aqui aplicando ela, né? Se tu quiser fazer matematicamente, tal, com calma, vai chegar no mesmo resultado. Por que o 0,098? Isso é uma constante da fórmula. Eu não sou físico, né, suficiente para gerar uma constante de uma fórmula específica. Mas talvez isso Entendi. esteja descrito entre linhas nos artigos de referência. Então tem duas Bom, coisas que tu tem que te lembrar, não pode esquecer, que é esse 0,098 e no sim, que é a final minha dividir constante. Bom, dividir por dois. 2, tá? Que é outra constante da fórmula. O resto é só Hum, substituir, tá bom? Substituir volume, preferencialmente quando tu substituir o volume, coloca ele em litros, tá? Então se for ok. 490 ml, coloca 0,490, tá? Converter Ah, ele para litros, tá bom? Se não converter em litro, não vai dar problema também não. Vou te mostrar, tá? Que só o que vai mudar são alguns pontos e vírgula depois, mas as duas primeiras casas vão se manter igual. Não esqueci, botei direto o volume, não vai dar errado não a conta, tá? Ela vai dar bem tá ok. semelhante, ok? Beleza aqui? Beleza. Então agora tu tens algo para te falar o quanto de frequência respiratória tu pode socar num paciente. Sim. Então tu não precisa mais ficar no achismo. Tu pode subir a frequência respiratória o máximo que tu puder, se precisar, para tentar manter um mechanical power menor que 17. Entendeu? Importante quando eu precisar alterar essa frequência respiratória para ajustar a gasometria, por exemplo. Sim, sim. Muito. Aí eu não ajusto de forma tão. E agora, se tu começares a fazer realmente isso no teu dia a dia, tu vai começar a perceber que aquelas frequências lá de 35, 30 e lá vai lapada no adulto, meu amigo, o mechanical power tá muito estourado. Gritando, né? Por isso que quando você se preocupa mesmo com todos os critérios de proteção pulmonar, todos, dificilmente você vai trabalhar com frequências exorbitantes. Aí tu lembra a gordurinha que eu te falei? De Sim. 12 a 30, mais ou menos ali, é uma zona que dá para trabalhar. E se necessário, tiver que chegar a valores altos de 30 e tal, você pode chegar lá. Se a mechanical power estourar, tu estoura ele o suficiente para manter o teu pH acima de 7,20. É um mal necessário. Se tu deixar o pH Sim. abaixo de 7,20, o paciente vai parar logo.
Então, Sim, o mechanical pau é como se fosse o sal da comida. Entendeu? Tu vai, não pode errar o ponto. Ok? ok. Show? Sim. Beleza. Depois do mechanical power, tem uma outra variável passiva que a gente consegue analisar. Essa aqui não precisa fazer nem fórmula. É só olhar. Uhum. Chama-se Stress Index. O Stress Index, ou índice de estresse, ele é avaliado no modo VCV com a onda de fluxo quadrada ou constante. Paciente tem que estar passivo, Passivo. sincrônico, sem vazamento. E essa questão de ter um fluxo lento ou não depende do autor, tá? Tem autor que diz que o fluxo inspiratório tem que ser baixo, outros dizem que não é necessário. E realmente não é necessário, não. Tá? E é a minha opinião. O que é o Stress Index? É essa zona aqui, ó, vermelha que tu tá vendo nos gráficos. Qual gráfico escalar é Hum. esse aqui? Esse aí é o de pressão? Boa, pressão. Tá? Então, no gráfico escalar de pressão, principalmente no terço médio para o final da fase inspiratória, é onde você avalia o Stress Index. Então, cada perfil de shape vai te dizer uma coisa. Quando ele está bem reto, bem linear, a gente representa isso numericamente como um Stress Index igual a 1. Esse é o Hum. nosso alvo. Esse é o nosso objetivo. Hum. Significa que há um certo equilíbrio entre as zonas de colapso e hiperdistensão. Há um equilíbrio nisso Ok. aí. Quando a gente vai para os outros dois, é quando a coisa está desequilibrada. Esse formato de Stress Index nós representamos numericamente como um Stress Index maior que 1. Então, dizer que o Tá. Stress Index maior que 1 é a mesma coisa que dizer que o paciente está sofrendo uma sobredistensão pulmonar. Ok? Ok. E quando ele tem esse formato mais abaulado? Bem, isso aqui tá na literatura, né? Mas à beira do leito tu nunca vai ver isso. Não existe isso aqui. Nem tem ventilador mecânico que mostre isso aqui dessa forma. Mas na literatura tem. Então, isso aqui quer dizer que há um potencial de recrutabilidade que não está sendo utilizado. Então, tem mais área de colapso aqui do que é aceito. Ok? Uhum. E aí seria um stress index menor do que 1. Tá? Bem, Tá. ele é muito bom para ver o mais grave de todos. E isso é legal do stress index. Se você está vendo isso aqui acontecer, é porque há grandes chances do pulmão estar sendo sobredistendido ali. No É caso, a minha bem avaliação é porque eu tô vendo o meu gráfico de pressão indo linear. Aí, no caso, quando eu tenho uma distensão, como eu aumento essa minha área distendida, tem essa queda da pressão, por Na isso que eu verdade, tenho esse declínio. não queda da pressão, tu tem um aumento dela. Era para o gráfico ser assim. Hum. E ele tem um Ah, entendi. aumento, tá? Eu tenho essa linearidade e eu faço um pico lá em cima. Ele aumenta e Entendi, sobe, tá bom? entendi, entendi. Em vez Isso é de bem manter a mesma inclinação, ele acaba passando o nível que aumentando, deveria, acaba. Tá, tá? entendi. Olha só, tem que estar passivo, tá? Paciente, Tá. ok? Isso é bem subjetivo. Pode ter gente que não vai ver com facilidade isso, outros têm mais facilidade. Vai ficar uma grande discussão, tá? Mas é bem Amanhã eu vou subjetivo, procurar e vou te mandar um vídeo. tá bom? Ele é avaliado no gráfico escalar de pressão, tá? Ó, isso aqui é a imagem do Uhum. artigo, que é bem. Sugere até botar uma reguinha tal para ver na tela do ventilador.
Ok? O artigo, ele tá muito... Muito didático, né? CCH vai me jogar, vai pegar essa régua e jogar na minha cabeça. E Hum, a parte que tu tem que interpretar é principalmente aqui não é o terço final, tá bom? hum, É o terço médio mais o terço final da curva, na fase inspiratória. Então a coisa está hum, acontecendo ó, do terço médio para lá, não é só tá do terço bom. final, ok? Tá, O Stress Index igual a 1 é o nosso padrão, né? É o que a gente espera. Se ele tiver maior que 1, é um sinal de sobredistensão. E menor do que 1, ele está desrecrutado. Ok? tá bom. Aqui a gente tem um exemplo mais prático. Eu dei uma ampliada no gráfico, né, para facilitar. Já vi esse gráfico. Deixei até uma curva com um fluxo inspiratório mais lento para ficar mais nítida a avaliação, mas Uhum, não que não dê para fazer quando o fluxo está rápido, tá bom? tudo E bem. aqui eu te pergunto, qual é o perfil que está aqui? Igual a 1, menor que 1 ou maior que 1? Tá maior, tá menor que um. Então tá esse perfil aqui. Maior, Se maior. É tu que eu tenho errar, dificuldade com sinal. se tu Eu é, posso dizer que tá aumentado, porque tu fala maior, menor, eu tenho pois dificuldade é, com sinal. pois é. Por que que eu não tô Tá no perfil trabalhando B, pode ser contigo? assim? Não. Aqui o perfil A, B e C é só para ser didático. Como é que tá isso descrito na literatura? Igual a 1, Igual, maior que 1 ou menor que 1. maior e menor. Tá. Eu tenho Então, problema com o lado do negócio. então Tá. aqui, ó, o Stress Tá maior Index que é um. maior que 1. Isso aqui é um sinal de Tá. quê? Sobredistensão De pulmonar. superdistensão. Então, quem é Hiperdistensão que pode ser assim. pode ser também? O que que Tá. tá, então, Eu vou lembrar mais ocasionando de isso? hiperdistensão. O que que eu preciso fazer para corrigir isso aqui, então? Se eu tenho hiperdistensão, eu vou trabalhar com a minha frequência respiratória? Não tem Não? nada a ver frequência respiratória com sobredistensão pulmonar. Pensa num pulmão Mas sobredistendendo. Qual é o problema lá dentro? Quais eu são não outras sei. formas, sabe sim, quais são outras formas de tu avaliares a sobredistensão pulmonar? Não sei, de verdade. Se eu sei, eu não lembro. Eu pensei só na pressão. Tá, entendi. E aí, Verdade, quando a driving pressure está estourada, o que tu tem que tá fazer? estourada. Aí quando tá minha drive pressure está estourada, aí eu vou trabalhar com os meus elementos lá em de baixo, que pode Não, para de me ser. enrolar, nada de elementos. Eu quero saber o que que eu preciso ajustar para resolver Não esse sei problema. fazer nada. Vou te ligar, Sabe, isso que eu tu vou fazer. sabe. Se o teu pulmão está Mentira, menina. sobredistendido, tu respondeu para Eu mim mais tenho um cedo. volume muito alto nele. Pois é. Como é que tu não E aí eu sabe? baixo o É. volume e ou a minha frequência respiratória que pode estar envolvendo. Excresce a frequência Porque respiratória. na minha Porque a cabeça ela faz diferença. frequência, Nayara, olha só. Tá. Frequência é ritmo. Frequência é uma mudança de ritmo. Mas o volume, independente do Eu tenho ritmo, sempre é diretamente no volume. ele sempre vai ser o Tá? mesmo, independente da frequência. Então, se tu tem uma driving pressure estourada, não é Eu tenho baixando que a baixar meu frequência, não volume. tem nada a ver. Tem que baixar volume ou adequar a A PIP. PIP. Então, Sim. aqui é a mesma coisa, é uma outra Eu vou ter forma, o mesmo raciocínio. mesma coisa. Aí tu vais baixar o volume até quanto? O suficiente para essa curva ficar reta. Sim. Dentro do. Mas também tem que tomar cuidado para não baixar muito. Tu vai baixar o suficiente para a curva ficar reta. Tá. Tá bom. E quando tu estiver ajustando lá a driving pressure, tu vai baixar o suficiente até a driving pressure ficar menor ou igual a 15, Encaixar, sim. tá? Beleza? Ok. Aqui a gente faz nossa primeira pausa, tá bom?
15 Tá bom, minutinhos até a gente retornar, tá? tá bom. Vou lanchar de novo e volto. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau.